O poder da primeira impressão. Nesse módulo, nós vamos falar sobre esse poder. Você já ouviu aquela frase que você não tem uma segunda chance de deixar uma primeira boa impressão? Parece ser um pouco radical, mas no mundo que nós vivemos, a primeira impressão é a que fica, já está no nosso subconsciente. Por muitas vezes, é claro, quando você vai conhecendo alguém, talvez aquela primeira impressão que a pessoa te passou não foi nada legal e você já se fechou. Mas aí o tempo vai passando e você vai lidando com aquela pessoa e você descobre que, poxa, fulano é maneiro pra caramba, né? Muita gente boa. Só que a primeira impressão não bateu, não colou, parecia ser arrogante, ou enfim, não deu certo ali a primeira impressão. Só que nas vendas, nem sempre nós temos esse tempo de conseguir conhecer melhor, de conseguir virar o jogo. E aí, por muitas vezes, a primeira impressão é de fato, é que fica isso. Virar o jogo ali naqueles próximos minutos é extremamente desafiador. É claro que existe, sim, a capacidade de você fazer isso. É claro que, sim, que não existe, assim, um caminho sem volta. Mas, assim, ter essa primeira impressão, ela, de fato, ela pesa no meio de uma negociação. E, nesse módulo, eu queria falar com você o poder da primeira impressão. Por que é tão poderoso você conseguir ali hoje deixar a primeira impressão? E aí nós temos a lei ali dos 7 segundos, que é quando você vai abordar uma pessoa, você tem 7 segundos ali para que em em pouco tempo você consiga ativar ali os gatilhos mentais e você consiga reter a atenção daquela pessoa e já deixar uma primeira impressão ali para aquela pessoa. É óbvio. Isso, olha só, tô falando de 7 segundos pessoalmente, na internet as plataformas já te cobram 3 segundos. Então, assim, não é fácil deixar uma primeira boa impressão, mas eu quero compartilhar com você aqui algumas informações, algumas dicas de como fazer isso. Primeira coisa na qual você pode deixar uma primeira boa impressão, e eu acho que, na minha visão, eu como estou negociando com alguém, reparo logo nesses pontos. Qual, Ivan? Cara, linguagem corporal. O corpo fala. Em alguns casos como o meu, ele grita. Então, assim, você ter uma boa postura, uma boa linguagem corporal, você está bem, está com esse pescoço levantado, você está com uma boa respiração, você está com esse ombro, bem posicionado. Tem gente, pelo amor de Deus, tem gente que já entra na guerra morto pela linguagem corporal dele. Lá vem ele, aquele peixinho, falando devagar, explicando numa calmaria, com uma preguiça que a gente não sabe de onde veio. Pelo amor de Deus, cara. Já reparou que você chega para ser atendido por alguém e a linguagem corporal da pessoa já é de um derrotado, vem arrastando o pé, uma moleza, deitado em berço esplêndido. Pelo amor de Deus. Cara, isso é loucura. Tem gente que ele já entra numa guerra derrotado, porque corporalmente falando já está morto. Então a sua linguagem corporal, ela diz muito a sua postura. Tem gente que você olha no olho dele e você sabe assim, tá apavorado. Não transmite segurança, porque se você não conseguir transmitir segurança, como que você vai vender? Você só consegue vender quando você consegue passar segurança para as pessoas. E, pasmem, é possível fazer isso sem abrir a boca. Com uma boa postura, uma boa linguagem corporal. E aí, quando você vai estudando sobre isso, sobre essa linguagem, sobre você conseguir olhar no olho da pessoa, olha no olho da pessoa, respira. E aí, em alguns momentos, você não faz tantos movimentos, né? No meu caso, eu tenho que me segurar, que eu falo igual um pavão, né? Eu vou ali usando as mãos, o braço, o corpo, eu vou ali quase que como um ritmista. Mas em alguns momentos você está ali com um sorriso no rosto, olhando no olho da pessoa, movimentos leves. Aplique esse sorriso. O sorriso é a porta de entrada. Você vai fazer uma negociação com a pessoa, parece que a pessoa está aquela cara fechada, que tu não sabe se ela tá gostando, sabe se ela não tá gostando. Cara, pelo amor de Deus, dá vontade de sair correndo.
de perto. Hoje, cara, o mundo é energia. Enquanto você exala uma boa energia, não é que você vai virar um palhaço, vai rir de qualquer coisa, mas, sabe, esteja aberto para poder ouvir, esteja aberto para poder perceber aquilo ali, e isso faz todo o sentido quando nós vamos falar da primeira impressão. Tem lugares que você chega, você vê ali, você senta numa mesa, a pessoa parece que consegue deixar você à vontade em poucos minutos. Tem gente que tem essa habilidade. Aí você vai lá e, relaxa. Quando você relaxa, consegue fazer a pessoa relaxar, você vai ali fazendo algumas introduções que não tem nada a ver com o produto. Tudo bem? Como é que você tá? Foi tranquilo chegar até aqui? A pessoa, rapaz, foi? Mas eu peguei um acidente, a pessoa vai se abrindo. E nisso você vai trazendo a pessoa para você. Gente, quando você começa a deixar a pessoa à vontade, a pessoa já vai se tornando íntima sua. A gente consegue fazer isso no digital. Ao vivo tem que ser ainda melhor. Não vai direto ao ponto, não. Deixa a pessoa falar. Tá tudo bem. Quando você quer ver uma coisa que abre a guarda de qualquer pessoa, pergunte como ela está. Porque poucas pessoas fazem isso. Muitos querem o que ela tem. Cara, como é que você tá? Tá tudo bem? E aí, deu tudo certo? Chegou bem aqui? Foi tranquilo? Como é que estão as coisas? Como é que estão os seus negócios? Aí a pessoa, e aí você começa a buscar informações e daqui a pouco a pessoa começa a relaxar. Quando ela começa a relaxar, meu bem, ela vai te dando informações que você já trouxe ela para perto. Primeiro você traz ela para você. Então na primeira impressão, você não vai vender o seu produto, você vai vender você. Porque você é uma pessoa que busca dar atenção às outras pessoas. Você é uma pessoa que escuta. Você é uma pessoa amiga. Você é uma pessoa agradável. E aí, nisso, a primeira impressão vai entrando. E a pessoa vai relaxando do seu lado. Daqui a pouco ela já está, em poucos minutos, construindo sobre você uma imagem da qual ela nem esperava. Poxa, legal. Poxa, interessante ele ter perguntado por mim. Me serviu, me perguntou como é que eu tô. Tudo isso vai vendendo as suas características. O produto ainda nem chegamos nele. Ainda nem chegamos no produto, mas você já está se vendendo para ela. Isso você já vai deixando para ela o quê? Uma primeira impressão. Ela conheceu alguém que se preocupou com ela e que foi muito além, simplesmente, de uma operação financeira. Então, cara, a regra dos 7 segundos, você precisa botar ela em prática. Então, quando você pergunta para a pessoa como ela está, você já vai praticando a regra dos 7 segundos. Você está bem? Você chegou bem? Como é que tá lá umas coisas? Cara, nisso, você já foi pro lado emocional, já agarrou ela. Já agarrou ela há muito tempo. Uma linguagem corporal de vencedor. Pum! Sabe? Pra cima. Energia, sabe? E aí você vai a cada dia mais olhando, desenvolvendo essas técnicas e o poder do contato visual. Então eu vou só recapitular aqui, porque eu estou lendo aqui, mas eu vou ser bem sucinto. Anota aí. A regra dos 7 segundos, a linguagem corporal, que vai transmitir confiança e autoridade, o poder do contato visual, olhando no olho da pessoa, o ambiente, o cenário com ferramentas de venda. Então, eu falei tudo isso sem citar, e agora eu citei, porque de repente eu sei que você está aí anotando. Então, tem essas 4 regrinhas de ouro aí, do qual você vai conseguir deixar uma primeira impressão. E aí, a partir do momento que você aplica isso, você consegue construir o caminho da primeira impressão, as outras coisas vão ficando mais fáceis. Porque a ideia aqui, o objetivo é vender sem abrir a boca. E para isso, desse contato, a primeira impressão, porque não tem coisa pior do que fazer negócio com gente insuportável, com gente que não deixa ninguém falar, com gente ranziza, com gente com pressa, parece que nasceu prematuro. Então, a primeira impressão, meu irmão, ela é a que fica. Então, você precisa tirar 10 nessa primeira aula. Você precisa tirar 10 nisso. Se você está errando nisso, cara, pega tudo isso que eu coloquei em prática. O segredo está na pergunta. Então, na primeira impressão, o que você vai transmitir? Confiança e preocupação com quem está na sua frente. Com a sua linguagem corporal, com o seu acolhimento. Nós que estamos aqui no Rio de Janeiro, a gente é muito de tocar nas pessoas, né? A gente toca, a gente toca, a gente toca. A gente fala, a gente aperta, a gente está sempre sorrindo, a gente está sempre usando técnicas de descontração para que o ambiente seja favorável. E quando você entrar no assunto,
que tem que entrar, você já vai ter pavimentado o caminho, porque primeiro você ganha a pessoa para você e depois você vende para ela. Não erre na primeira impressão, porque se você acertar nesse primeiro ponto, todo o caminho da venda e pós-venda já vai estar pavimentado. Anote tudo isso que foi falado, porque você não vai ter uma segunda chance de deixar uma primeira boa impressão. Forte abraço e até o próximo vídeo.